Capítulo 21 Revertendo a roda do Sansara. Normalmente sentimos que há um grande problema e que precisamos resolvê-lo. As instruções nos recomendam parar e tomar uma atitude que não seja costumeira. Qualquer coisa menos correr desenfreadamente na mesma velha direção, com os mesmos velhos truques. Por alguma razão, estamos sempre nos afastando do Dharma. É como se o encarássemos como uma filosofia ou um curso rápido sobre autoaperfeiçoamento. E independente de quantas vezes tenhamos sido encorajados a aplicar a meditação e os ensinamentos à nossa vida emocional, continuamos esquecendo deles quando nos deparamos com uma situação difícil. Quando estamos com raiva de alguém ou arrasados, quando queremos nos vingar ou cometer suicídio, em momentos assim, não achamos que a meditação ou os ensinamentos possam servir para alguma coisa. Achamos que eles não estão à altura da nossa situação real. Muitas pessoas dizem que a meditação não é suficiente, que precisamos de terapia e grupos de apoio para lidar com os nossos padrões mais arraigados. Acreditam solidamente que o Dharma não chega a penetrar nossa confusão com a profundidade desejada. Frequentemente sugiro ao aluno que procure terapia. Vejo-a como um método específico e eficaz que pode ser extremamente útil para algumas pessoas. Para alguns de nós, trabalhar de perto com um terapeuta que se abstém de julgamentos permite superar o medo e, finalmente, desenvolver bondade amorosa em relação a si mesmo. Ao mesmo tempo, sei que o Dharma é mais revolucionário e que, para muitos de nós, fornece as ferramentas e o apoio de que necessitamos para encontrar a nossa própria beleza, nosso discernimento e habilidade para lidar com a neurose e o sofrimento. Um dos truques parece ser confiar no Dharma o bastante para trazê-lo diretamente para os nossos pesadelos, não como uma teoria inútil que nos distancia de nossas principais questões, ou algo que devemos alcançar, mas como um bom alimento, como um medicamento sem efeitos colaterais que pode ser aplicado sempre e em qualquer lugar. A chave está em mudar nossos hábitos, principalmente os nossos hábitos mentais. Lembro-me do dia em que compreendi, sem nenhuma reserva, que o uso que fazemos de nossa mente é que cria nossas próprias circunstâncias, pela constante padronização de nossas respostas à vida, seguindo um modelo antigo, empoeirado e muito previsível. Surgiu um problema com dinheiro. Ele estava acabando e eu comecei a ficar tensa. Sentia como se fosse um enorme peso que estivesse literalmente colocado sobre a minha cabeça. E entrei em pânico. Precisava encontrar uma saída e não conseguia relaxar até achar uma solução. Era impossível apreciar a luz do sol refletida na água, a águia pousada em uma árvore junto à minha janela. Todo esse cenário era insistentemente familiar, mas não sei por que dessa vez tudo parecia mais acentuado do que antes. Provavelmente esse era o resultado de olhar, durante anos, tanto quanto possível com honestidade e sem crítica, para a minha própria existência. Possivelmente era também resultado de todo o treinamento de meditação que fazia para observar quando me desviava, voltando então simplesmente ao presente. De qualquer modo, nesse dia, consegui sacar. Exatamente ali, no meio de um estado mental muito habitual, compreendi o que eu estava fazendo. Não apenas vi a minha atitude, mas também parei. Deixei de seguir meu plano costumeiro para resolver o problema. Decidi não correr agitada, tentando evitar o desastre. Permiti que meus pensamentos do tipo "só eu posso salvar essa situação" viessem e se dissolvessem. Resolvi ver o que aconteceria sem a minha interferência, mesmo que isso significasse deixar tudo desmoronar. Às vezes, temos simplesmente que deixar tudo desmoronar. Interromper minhas ações foi o primeiro passo e o mais difícil.
Não evitar o desastre era ir contra o padrão do meu próprio funcionamento. Senti como se estivesse forçando no sentido contrário uma enorme roda que girava com tremendo impulso na direção habitual. É disso que trata o Dharma. Virar nossos hábitos ao contrário, inverter o processo pelo qual tornamos tudo tão sólido, reverter a roda do samsara. Isso começa com a percepção de como giramos em círculo, da mesma velha maneira. Normalmente sentimos que é um grande problema e que precisamos resolvê-lo. As instruções nos recomendam parar e tomar uma atitude que não seja costumeira. Qualquer coisa, menos correr desenfreadamente na mesma velha direção, com os mesmos velhos truques. Nos ensinamentos budistas, há muitas instruções sobre inverter a realidade. Ouvimos conselhos como medite sobre aquilo que causa ressentimento e volte-se para os pontos difíceis. Enquanto Trungpa Rinpoche estava ainda no Tibete, seu mestre, Khenpo Gangshar, treinou nesse estilo de vida. Ele o chamava de instrução sobre a natureza não dualística de realidade. Quando perguntamos a Rinpoche o que havia acontecido com Khenpo Gangshar quando fugiram do Tibete, ele respondeu que não tinha certeza, mas achava que enquanto os outros estavam fugindo para a Índia, Khenpo Gangshar estava indo para a China. Esse tipo de instrução é algo aplicável à nossa vida e pode causar mudanças revolucionárias em nossa maneira de perceber as coisas. Meu primeiro passo foi decidir não agir movida pelo impulso habitual. Foi um teste, uma exploração através dos ensinamentos budistas que afirmam que criamos a nossa própria realidade, que o que percebemos é a nossa própria projeção. Tudo em mim implorava para que eu agisse da mesma velha maneira. Mas eu me lembrava dos ensinamentos e de como eles afirmam que enquanto nos apegarmos aos conceitos de bem e mal, o mundo continuará a se manifestar sob a forma de deusas benevolentes e demônios maléficos. Eu queria descobrir se isso era ou não verdade. Pude experimentar esse novo caminho sem rigidez ou severidade, porque havia me treinado para fazer amizade com os meus pensamentos e emoções. Por alguma razão, não é possível prosseguir no caminho sem cultivar uma ilimitada amizade consigo mesmo. Quando meditamos e ouvimos os ensinamentos, é bom lembrar que estamos empenhados em desenvolver a bondade. Uma vez, quando estava ensinando em Austin, no Texas, um homem me procurou após o fim de semana e disse que havia gostado muito da instrução que dizia para perceber o tom de voz que usamos quando rotulamos pensando. Se fosse rude, deveríamos repetir com mais delicadeza. Isso me tocou muito, ele disse, e continuou. Agora, quando minha mente começa devagar, apenas digo para mim mesmo, pensando, meu bom amigo. Após vários anos, muitos de nós ainda continuam a praticar com severidade. Praticamos com culpa, como se fôssemos ser excomungados se não fizermos tudo certo. Praticamos para não nos sentirmos envergonhados de nós mesmos e com medo de que alguém descubra que, na verdade, somos maus meditadores. Uma velha piada diz que um budista é uma pessoa que ou está meditando ou está se sentindo culpada por não estar meditando. Não vejo muita alegria nisso. Talvez o ensinamento mais importante seja o de tornar-se mais leve e relaxar. É de grande ajuda quando lidamos com nossa mente instável e confusa, lembrar que estamos liberando a suavidade que existe em nós, deixando que ela se espalhe. Permitimos que ela torne a autocrítica e as reclamações menos agudas. Alguns de nós conseguem aceitar os outros, tal como são, muito mais facilmente do que aceitam a si mesmos. Achamos que a compaixão destina-se a alguma outra pessoa e nunca nos ocorre senti-la por nós mesmos.
Minha experiência me diz que ao praticar sem deveríamos, descobrimos gradualmente nosso estado desperto e confiança. Aos poucos, sem qualquer planejamento além da disposição de sermos honestos e bondosos, assumimos a responsabilidade por estarmos aqui, neste mundo imprevisível, neste momento inédito, neste precioso corpo humano. Finalmente, chegou o momento em que eu estava pronta para desacelerar o impulso habitual da minha mente e parar de ser tão previsível. Comecei deixando de agir do modo costumeiro e achei isso muito difícil. Surge um enorme anseio de resolver o problema. Trungpa Rinpoche chamou isso de saudade do Sansara. Entretanto, minha curiosidade sobre os ensinamentos foi mais forte do que o desejo de fazer o que eu sempre havia feito. Nesse ponto, estava entrando em uma terra de ninguém e me sentia vacilante. Ela era real, não alguma teoria vazia sobre a qual havia lido em algum livro. Não sabia o que aconteceria em seguida, mas qualquer coisa era preferível a reagir da mesma velha maneira travada. Cada ação é importante. Cada pensamento e emoção também. Eles são o único caminho que temos. Aplicamos os ensinamentos a cada um deles. Por meio deles, compreendemos por que meditamos. Só estaremos aqui durante um breve período. Mesmo se vivermos até os 108 anos, nossa vida será curta demais para presenciar todas as suas maravilhas. O Dharma está em cada ato, cada pensamento, cada palavra. Estamos pelo menos dispostos a observar como giramos e a fazer isso sem constrangimentos? Queremos, no mínimo, parar de considerar a nós mesmos como um problema e passar a ver que somos apenas um ser humano bastante comum que neste momento pode dar a si mesmo uma pausa e deixar de ser tão previsível? Sei por experiência própria que é assim que nossos pensamentos começam a se acalmar. Como por um passe de mágica, parece que há muito mais espaço para respirar, para dançar e muito mais alegria. O Dharma pode curar nossas feridas, aquelas feridas muito velhas causadas não pelo pecado original, mas por um equívoco tão antigo que não conseguimos mais enxergá-lo. As instruções nos dizem para nos relacionarmos compassivamente com o ponto em que estamos e para começarmos a ver nossos dilemas como um material de trabalho. Estamos presos a padrões de comportamento que nos dizem para agarrar e fixar, o que faz com que os mesmos pensamentos e reações se repitam indefinidamente. É dessa forma que projetamos o nosso mundo. Quando conseguimos enxergar isso, mesmo que apenas por um segundo a cada 3 semanas, pegamos naturalmente o jeito de reverter o processo que faz as coisas se tornarem sólidas e desistimos desse mundo claustrofóbico que conhecemos, deixando de lado um fardo de séculos e entrando em um território novo. Se você me perguntar como é possível fazer isso, minha resposta será muito simples. Envolva-se pessoalmente com o Dharma. Explore-o com dedicação e relaxe.